Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude e que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Bom, já estamos aqui no computador. Hoje vou ministrar aqui a lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, número 127, versos 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Leitura, verdade prática. Gerar filhos ou não, não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 31. Como de costume, eu faço a leitura bíblica em classe para nós ganharmos tempo nesta lição. Mas eu quero acrescentar dizendo aqui o seguinte: sabemos que os filhos são dádiva de Deus, contudo a decisão de tê-los ou não, ou a decisão quanto ao número de filhos, é uma resolução que o casal deve tomar em conjunto. Então, o crente, ele não precisa temer o planejamento familiar, pois desde que esse planejamento ele não seja feito por meios abortivos, tal atitude não é pecaminosa e não trará prejuízo ao casal. Então, criar e educar filhos nos dias atuais é uma tarefa nada fácil. Por isso é preciso o quê? É preciso pensar e orar antes de tomar a decisão de colocar uma criança no mundo, tá certo? Então, os filhos são para toda a vida. Por isso é preciso que o casal ele busque a orientação divina por meio da oração e se submeter a ela. Então nós vamos, dentro desta lição, falar aí um pouco sobre planejamento familiar, tá certo? Vamos avançar. Introdução. A introdução diz assim: o casamento no plano divino pressupõe o nascimento de filhos. Nele estão inseridos criação dos filhos, o sustento deles, e todo o cuidado indispensável para o desenvolvimento humano. Então, por conseguinte, dentre outros deveres do casal, o planejamento familiar é importantíssimo. Na questão de educar os filhos, nós não podemos terceirizar esta responsabilidade, porque a escola ela tem um papel muito importante, a igreja também tem um papel muito importante, mas o dever de criar e educar os filhos, isto é exclusivamente e único dos seus pais, tá certo? Então, o que acontece na escola, o que acontece na igreja, ou até mesmo o que acontece lá na sociedade, é o reflexo do que as crianças elas veem ou aprendem em seus lares, nas suas casas. Mas existem 3 finalidades principais dentro do sexo. A primeira finalidade é para a procriação, a segunda finalidade é para a união, para a unidade. Agora não são mais 2, mas são apenas 1, tá certo? E a terceira finalidade principal do sexo é a recriação, ou seja, prazer mútuo do casal. Não é verdade? Então, fica aí esta colocação para você. Tópico 1. Conceito geral de planejamento familiar. Dentro do conceito geral de planejamento familiar, nós temos aqui 2 subtópicos que nós devemos observar. O primeiro fala sobre controle de natalidade e o segundo subtópico fala de planejamento familiar. Planejamento ou controle de natalidade
não é planejamento familiar. Já de cara que nós já temos a resposta que controle de natalidade não é planejamento familiar. Mas procedimentos políticos, demográficos, com o objetivo de diminuir ou até mesmo de impedir o nascimento de crianças. Por ordem do Estado, número de filhos é limitado à revelia da vontade dos pais. Para esse fim são utilizados métodos contraceptivos e até a esterilização permanente. Olha só, nós vivemos dentro de uma sociedade que tem desprezado a questão da responsabilidade, não é verdade? Então, as pessoas elas querem os privilégios que existem dentro do casamento, que o casamento traz em si, mas elas não querem a responsabilidade que está embutida dentro desse casamento, porque o casamento ele tem responsabilidades a ser cumpridas. Então, as pessoas querem as autoridades, as pessoas querem poderes, mas não querem ter as responsabilidades que esses poderes ou que esses encargos trazem para ele, tá certo? Então, querem ter filho? Querem, todo mundo quer ter filho, mas não querem ter a responsabilidade de cuidar, de criar e de educar seus filhos. Querer ter filho? Todo mundo quer, agora educar as pessoas não querem. Não querem ter a responsabilidade de educar os seus filhos, tá certo? Subtópico 2, planejamento familiar. Então, nós já concluímos aqui no subtópico 1 que natalidade não é planejamento familiar. A proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade e maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária e sensata por parte dos pais quanto ao número de filhos que possam ter com dignidade. No planejamento familiar, fatores diversos são analisados, tais como a saúde dos pais, as condições da família, renda, moradia e alimentação, e o espaço de tempo entre uma gestação e outra. No contexto cristão, quanto ao número de filhos, o casal deve buscar orientação divina por meio da oração, submeter-se à direção do Espírito Santo e levar em conta o bom senso. Romanos 14, 21 e 23 diz que bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado porque não come por fé. E tudo que não é feito, e tudo que não é de fé é pecado. Então, em tudo, nós devemos colocar Deus à frente. Por quê? Porque Deus conhece todas as coisas. Deus, ele sabe o que está além da nossa visão. Deus sabe o nosso futuro, o nosso amanhã. Tá certo? Então, concernente ao planejamento familiar, quantos filhos o casal quer ter, se é 1, se é 2, se é 3, isso deve ser conversado entre si, mas isso deve ser apresentado a Deus em oração, porque Deus ele conhece além da nossa capacidade. Tudo que nós viemos fazer, quer ter êxito naquilo que você vai fazer, quer ter sucesso, primeiro nós temos que orar, nós temos que analisar e nós devemos ter paciência, porque se nós não oramos, se nós não analisamos as coisas, se nós não temos paciência, nós não teremos bom êxito naquilo que nós iremos fazer. Salmos 40, verso 4 diz que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não é verdade? Provérbio 3, 5 ao 6 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Né? Então nós devemos confiar no Senhor. Tudo que nós formos fazer devemos apresentar ao Senhor e crer nele, crer na providência, crer naquilo que o Senhor irá fazer para as nossas vidas. Então, planejamento familiar, ele é ético, ele é bíblico. Né? A Bíblia diz que nós devemos o quê? Tudo apresentar ao Senhor em oração, né? Consagrar a Deus, pedir a orientação ao Senhor e ter paciência, ter fé. Né?
a responsabilidade de cuidar dos filhos são nossa. Nós devemos ter em mente que a responsabilidade de educar, a responsabilidade que tem dentro do casamento, isso deve ser compartilhado, né? O esposo com a esposa, para que a bênção de Deus venha sobre as nossas vidas. E tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme a tua força. Não é assim? Então, finalizando aqui esse tópico 1, que fala do conceito geral de planejamento familiar, só para nós entendermos que controle de natalidade não é planejamento familiar, e planejamento familiar ele é bênção, né? Devemos planejar, devemos sim decidir em comum acordo quanto ao número de filhos que queremos ter, que o casal possa ter. Finalizando aqui esse tópico 1, nós vamos para o tópico 2, que diz assim: o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Então, o planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Subtópico 1, a família e a procriação da espécie. Após criar o primeiro casal, Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Após o dilúvio, Noé e seus filhos também receberam o mesmo mandamento acerca da procriação. Frutificai, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Gênesis 9, 1. Repare que Deus não especificou qual seria o fator multiplicador, nem quantos filhos deveria ser gerado por cada família. Essa ordem ou essa vontade de Deus, ela foi reintegrada a Noé e a sua família para povoar também a terra. Foi a mesma ordem que Deus deu para Adão, agora Deus ele reitera para Noé após o dilúvio. Então, essa é uma ordem geral, uma ordem global e não específica, pois Deus ele não estipulou para cada casal o número de filhos. Olha, para esse aqui vai ser 30, para esse vai ser 10. Não. A ordem para multiplicar, para encher a terra, para frutificar, é geral, mas ele não disse, não especificou qual seria o número de filhos. Então, a decisão de ter 1, 2, 3, 4, 10 é de cada casal, tá certo? Então, o casal deve sentar e analisar. Sabemos que nos dias de hoje a situação não é tão favorável. Antigamente, muitas famílias, né, os casais tinham muitos filhos. Hoje estamos em outra época. A situação é totalmente diferente, o contexto é outro, a geração é outra. Então, cada casal decide quantos filhos eles irão ter, desde que seja feito de forma correta, desde que esse planejamento seja ético, né? Seja dentro do que a Bíblia nos ensina, dentro do que o manual do Criador nos ensina, né? Desde que não seja feito por meio abortivos. Então, o planejamento familiar ele é correto. Subtópico 2, o planejamento familiar no Antigo Testamento. Então, no subtópico 1 nós falamos da procriação da espécie, agora no subtópico 2 nós vamos ver o planejamento familiar no Antigo Testamento. Diz assim: na antiga aliança a fertilidade era vista como uma dádiva. Salmo 127, 3, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre o seu galardão, tá certo? Então, nesse contexto, ter muitos filhos era sinal de benevolência do Altíssimo e sinônimo de felicidade. Salmo 127, 5. Como eu disse, a nossa geração passada, elas tinham muitos filhos. Tinha casais que tinham 20, quase 30 filhos. Então, se tinham muitos filhos. Até porque os filhos naquela época também, eles serviam como uma fonte de renda, né? Ajudava na mão de obra. Ou seja, por a família ser grande, então quanto mais filhos tivesse, mais mão de obra, né? Mais pessoas trabalhando para sustentar a sua casa. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a fertilidade era vista como uma dádiva de Deus, como uma bênção de Deus. Algumas mulheres, algumas
madriarca, né, as esposas dos patriarcas, elas eram estéreis. E para conseguir essa dádiva de Deus, recorria aí ao Senhor, oravam, pedia a Deus para que abrisse a sua madre. E nós temos muitos exemplos aí, como a própria Sara, a Rebeca, ou seja, várias mulheres, Ana, por exemplo, que era estéril, muitas mulheres eram estéreis e buscavam em Deus o milagre para ter filho, para gerar filho, porque a mulher que não tinha filho era vista como uma pessoa amaldiçoada, né? A própria lei dizia que o próprio Deus tinha amaldiçoado essa pessoa. Então, precisava de um milagre e elas recorriam ao Senhor. Hoje, a medicina ela está aí para o quê? Para cooperar nesse aspecto. A medicina traz recursos aonde, dentro desse sentido, pode estar ajudando aí a este casal. Mas o Deus que fazia o milagre no passado, que fazia com que a estéril viesse a ter muitos filhos, é o mesmo Deus. Eu conheço pessoas que não podiam ter filho e recorreram a Deus e Deus concedeu esta bênção. Tá? Tem a medicina, sim, tem a medicina que ajuda, mas não podemos esquecer, deixar de lado o fator do milagre, porque o milagre ele existe, porque o Deus do milagre é o mesmo, tá certo? Alguns casais que não conseguem ter filhos, não devem desistir. Busque em Deus a orientação ao Senhor em oração, porque Deus ele é o mesmo. Subtópico 3, nós vamos falar sobre o planejamento familiar no Novo Testamento. Ao visitar Maria e anunciar sua gravidez, o anjo lhe disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Lucas 1:28. Ao contar para Maria acerca da gravidez de Isabel, o anjo enfatizou: tua prima concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Lucas 1:36. E Maria, após o nascimento de Jesus, gerou ao menos 4 filhos e 2 filhas. Mateus 13:55 e 56. Ambos os casos, a intervenção divina, bem como a diferença no fator de multiplicação de uma casa para outra. O fator aqui da multiplicação de Maria para Isabel é totalmente diferente. Isabel concebeu apenas um filho, que é João o Batista. Nós sabemos disso aí. E Maria, mãe de Jesus, gerou aí pelo menos 4 filhos homens e 2 filhas mulheres. Então, a ordem de crescer e multiplicar, isso aí não está restrito, ou seja, não é específico. Não é que toda mulher tem que dar vários, tem que gerar vários filhos. Então, nós vemos aqui que no Novo Testamento houve a intervenção divina na vida de Maria e de Isabel, mas uma só deu à luz a um filho e a outra deu à luz a mais de um filho. Isso aí, quem determinou esse fator da multiplicação é o Senhor. É Deus que é o dono da vida. O tópico 3 diz assim: ética cristã e o limite do número de filhos. Então, dentro do tópico 3 aqui, nós temos 2 subtópicos para nós resumirmos aqui esta lição. O primeiro subtópico fala a questão do fator da multiplicação e no segundo subtópico a questão ética do planejamento. A questão do fator de multiplicação. A mulher não é fértil todos os dias. Esse já é o primeiro fator, tá certo? O Criador agraciou a mulher com apenas 3 dias fértil a cada mês. Deus não estipulou qual deveria ser o número de filhos. Então, a mulher, ela não deve gerar filho a vida toda. Esse é um fator muito importante. 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 7 ao 5, fala do casamento. Então, nós já falamos o seguinte, que o sexo dentro do casamento, ele é uma bênção de Deus. Nós já falamos que o sexo antes do casamento, para os solteiros, para aqueles que
não são casados, é pecado. A Bíblia diz isso, que o sexo antes do casamento é pecado. Mas a falta do sexo também dentro do casamento, ele também é pecado, tá certo? Na outra aula nós falamos que existe o plano para quem está namorando, para quem pretende a casar, existe o plano. Dentro desse projeto existe o namoro, o noivado e o casamento. No namoro, deve-se ficar no plano espiritual, deve-se buscar a Deus orientação, direção, tá certo? No noivado, deve-se o quê? Buscar o plano social, né? Aonde vão morar, como que será a sua casa, o seu lar, né? Questão de emprego, ou seja, dentro do plano social. E o casamento é o plano do quê? É o plano físico, ou seja, a consumação do ato, onde os dois corpos agora será um, porque esse milagre só quem faz é Deus. Então, a mulher, ela não tem obrigação de dar filho toda a vida. Foi para isso que Deus a deixou, ou foi por isso que Deus a deu para ela apenas 3 dias fértil. Não é verdade? Então, a mulher não tem obrigação de dar filho toda a vida. Portanto, o mandamento de multiplicar é cumprido quando o casal gera um filho. Pois era 2 pessoas, agora passam a ser 3 pessoas, não é verdade? Então, Deus ele não estipulou qual seria o número do filho, tá certo? Do contrário, os solteiros, os viúvos e os eunucos e os casados estéreis estariam em pecado. Então, se a ordem fosse para ter filho e essas pessoas aqui que não poderiam gerar filho, os solteiros que não teriam filho, os viúvos, os eunucos, os casados estéreis, eles estariam em pecado, se fosse dentro dessa lógica, tá certo? Então, e se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária, autorizada nas Escrituras, estaria em contradição. Os que é contra o planejamento familiar caem em contradição. Porque aqui a ordem da procriação é geral e não específica. Então é para todo mundo crescer e frutificai e povoai a terra, tá certo? Subtópico 2, a questão ética no planejamento familiar. Planejar é pecado? Esta é a pergunta. E a resposta é não. Por quê? Cristo falou positivamente do planejamento do construtor e do rei guerreiro. Lucas 1,14, do 28 ao 32. O pecado está na presunção e não no pedir a aprovação divina para o projeto. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganhamos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 ao 15. É vaidade a mulher não querer procriar para não alterar a beleza do corpo? Bem como é egoísmo do homem não gerar filho para fugir da responsabilidade. No entanto, adiar o nascimento dos filhos até que se possa cuidar melhor da família, limitar o número dos filhos para que se possa criá-los com dignidade e espaçar o tempo de nascimento entre um e outro filho para melhor acolher mais uma criança, não são pecados. Pois as Escrituras ensinam que o homem deve cuidar bem de sua família, Tiago 5. Então, olha só, a mulher não querer ter filho para não danificar o seu belo corpo, isso é pecado. Não vou ter filho porque não quero que meu corpo fique feio, não quero engordar, ficar com estria. Então isso é pecado, isso é vaidade. Da mesma forma o homem, não querer ter filho para não assumir a responsabilidade de criar o filho, de educar o filho,
isso também é pecado, tá certo? Agora, limitar o número de filhos, né, para poder criá-los com dignidade, para ter espaço de tempo entre uma criança e a outra, entre um filho e o outro, para melhor aí cuidar da criança, para melhor dar uma educação, para ter tempo mais para aquela criança, isso não é pecado, isso é legal. Isso sim deve ser feito. É uma forma inteligente de ter filhos, ou seja, fazer um planejamento para saber se vai ter o filho em determinado tempo e, se já tem um filho, planejar o segundo filho com tempo mais à frente, quando aquela criança já está um pouco, né, já está com uma idade que não venha mais requerer tantos cuidados dos pais, porque o filho recém-nascido ele requer muitos cuidados. E duas crianças, tem pessoas que têm um filho e com um ano após já tem outro filho, ou seja, a mãe tem que cuidar de duas crianças ao mesmo tempo. Então, isso é uma forma inteligente. O planejamento familiar eu vejo como uma forma inteligente de trazer ao mundo uma criança e dar educação, dar dignidade, né? E dar o melhor para esta criança, tá certo? Bom, Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O planejamento familiar é do homem e da mulher, do casal, isso depende do casal, isso é de responsabilidade do casal. Agora, tudo nós temos que apresentar a Deus, tudo tem que ser feito à vontade dele, tá certo? Nós planejamos e é Deus que dá o resultado final, é Ele que dá o veredito. Se Deus permite que venha 1, 2, 3 ou 4, assim seja a vontade dele. Só para nos lembrarmos, o planejamento familiar, ele desde que não seja feito por meios abortivos, né, que não venha transgredir a palavra de Deus, que seja feito de acordo com o manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Ninguém entende mais de gente do que Deus, porque Ele é o Criador. Então, o planejamento é nosso, mas é Ele que entende, que sabe e conhece o nosso futuro. Então, se vier um filho dentro da vontade de Deus, louvado seja o nome do Eterno. Ele deu, Ele nos vai dar condições para criar. Mas a regra o casal ele deve planejar, fazer esse planejamento para que o filho venha dentro desse planejamento e que seja bem acolhido e que ele seja criado de uma forma com mais dignidade e com mais cuidados ou com cuidados devidos, tá certo? Esta aula foi bem resumida, foi um resumo, mas espero que possa ter aí ajudado a você no crescimento da palavra do Senhor. Se até aqui tem sido bênção esta aula, não esqueça aí de deixar o seu joinha, de compartilhar com os seus amigos. Se esse canal tem sido bênção para você, seja também bênção na vida dos teus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais, tá certo? O cristão que consulta o Senhor e aceita a vontade divina na limitação do número de seus filhos é abençoado em toda a esfera da sua família, de sua família. Todavia, ele rejeita por completo o aborto e os meios abortivos no planejamento familiar. Então, todo o planejamento familiar ele tem que ser feito da forma correta, né? Dentro da vontade divina. Não pode ser feito por meios abortivos. Por meios abortivos é pecado. E todo pecado traz consequências gravíssimas, tá certo? Que Deus vos abençoe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, não se esqueça, mais uma vez, deixa aquele joinha, porque assim você está ajudando o canal a crescer. Muito obrigado, um abraço a todos os inscritos, aos professores, pastores e amigos que me acompanham, que usam esse meu trabalho. Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, continue divulgando aí esse trabalho para que outras pessoas, outros professores possam usar esses slides. Esses slides têm sido bênção na vida de muitos professores. Também pode ser bênção na sua vida. Se você usa e ainda não entrou em contato comigo, não deixou o seu e-mail, e se você deixou o seu e-mail e não está recebendo o slide no seu e-mail, me chame no WhatsApp, aí abaixo do vídeo tem meu WhatsApp, porque às vezes eu possa ter esquecido de ter
cadastrado o seu e-mail na minha caixa de e-mail, onde eu tenho um grupo de e-mail onde eu mando para todo mundo, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.